Oi meninas, um oi com muita alegria. Chegamos na nossa sexta aula, seja muito bem-vinda. Então nós já passamos aí por bons conceitos, bons temas, estamos mais maduras no conhecimento cristão sobre a nossa vida feminina, segundo a palavra de Deus, né? E nós chegamos aqui agora numa aula muito legal, uma aula muito prática e que com certeza vai conversar com a sua realidade de uma maneira muito objetiva. Nós temos falado que a teologia, ela precisa ter a sua âncora, né, na ortodoxia, mas também ela precisa alcançar a vida prática, ou seja, a ortopraxia. E essa é uma daquelas aulas que alcança com certeza a nossa vida prática com um impacto maravilhoso, né? O tema dessa aula é a mulher, a organização financeira e também o planejamento da sua carreira profissional. Vamos orar para que nós contemos aí com a ajuda do nosso professor aqui dessa aula? Vamos lá. Amado e glorioso Deus, o Senhor que é um Deus que sempre trabalha. Nós vemos ali na abertura do relato bíblico em Gênesis que o Senhor trabalhou, trazendo à existência toda a beleza que contemplamos, toda a ordem do universo. O Senhor é identificado na fala do teu filho nos evangelhos, que o Senhor sempre trabalha e que o seu filho trabalha também. Obrigada por nos demonstrar como trabalhar servindo e que essa aula, Senhor, seja uma aula que desperte em nós ainda mais o interesse de servir, como o Senhor nos serve com tanta bondade. Que essa aula possa nos ajudar a organizar a nossa casa, a organizar a nossa vida e a te glorificar no trabalho e nas finanças. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, meninas? Lembrando que o nosso conteúdo aqui, ele tem um foco mais teológico. O material escrito, ele aborda com mais extensão os temas que nós vamos conversando aqui, o ponto, né, dentro do tema de cada aula, e também o material que nós produzimos, as lives, o podcast, que está ali trazendo questões também sempre atualizadas do tema da aula que nós conversamos aqui. Vamos fazer então uma introdução, lembrando que a mulher, quando ela é criada à imagem e à semelhança de Deus. Lembram disso? E que nós fomos capacitadas pelo próprio Deus a fazer a administração da nossa casa. E isso é trabalho. Lá no século XVI, no período marcado na Europa pela Reforma Protestante, ser dona de casa, e lá na Alemanha eles têm uma expressão muito legal que chama Hausfrau. Hausfrau é uma mulher que administra bem todos os bens da família. Ela administra a casa, a terra, os animais, tudo que eles possuem ali, inclusive a produção intelectual do seu marido. A Reforma Protestante teve essa marca pelas esposas que eram boas donas de casa. Ao contrário do conceito de hoje em dia, né, que chamar uma mulher de dona de casa às vezes pode fazer essa mulher se sentir diminuída, há pouco tempo atrás não era assim. Uma boa dona de casa era uma boa administradora do seu lar e ela dava a oportunidade até para que o seu marido se desenvolvesse também com o seu intelecto no seu trabalho. A Ruth Salviano, que é uma historiadora que eu gosto muito, ela publicou um livro que chama Reformadoras, é um livro até que eu indico para vocês. Nós estamos lendo esse livro nesse momento num clube de leitura que a gente tem aqui na igreja, e eu quis trazer para vocês aqui um trecho da biografia da Catarina von Bora. A Catarina von Bora foi a esposa de Lutero, uma grande contribuidora para os dias da Reforma. E olha esse recorte sobre a vida, a rotina de trabalho de Catarina vai nos dizer. E essa rotina aqui que está descrita foi escrita por Lutero. O que a gente sabe da Catarina von Bora nem é tanto por ela, porque ela não escreveu nada, gente, do que ela vivia, do que ela fazia, mas Lutero sempre citava a rotina da sua esposa e é ele quem vai fazer essa descrição aqui. Olha que lindo. Os afazeres de Catarina iam muito além de cuidar do marido.
Lutero. Ela administrava a casa, que tinha 40 quartos só no andar térreo e que estava constantemente ocupados. Além dos 6 filhos que tiveram, Lutero abrigou cerca de 7 sobrinhos e mais 4 filhos de um amigo que havia perdido a esposa. Catarina também recebia alguns familiares. Os demais aposentos eram alugados para os alunos de Lutero. Muitos estrangeiros e refugiados da perseguição na Reforma Protestante também encontravam abrigos ali, inclusive freiras que se converteram ao protestantismo e que também precisavam de abrigo. Gente, olha que coisa mais linda, né? É porque eles vão receber um castelo ali na Alemanha, onde eles vão morar, e ali esse castelo acaba virando um abrigo, né, de todos aqueles que passavam por ali com necessidade de hospedaria. E Catarina trabalhava e desenvolvia ali a rotina com muita graça. Lutero, em uma das suas biografias, ele vai falar que ele chamava Catarina de a estrela da manhã de Wittenberg. Olha que coisa bonita! Wittenberg é a cidade, né, onde eles moram, ali na Alemanha. E a estrela da manhã, por que ele começou a chamar ela assim? Porque ela acordava às 4 da manhã para conseguir fazer os seus afazeres. E ele dizia que ela era a estrela da manhã, porque ela acordava primeiro que todo mundo. Quando a gente vê uma reflexão como essa, iniciando aqui a nossa aula, é que às vezes nós ficamos acostumadas aqui nesse tempo moderno, também chamado de pós-moderno, né, gente? Que o termo trabalho, ele está sendo usado para designar somente atividades desempenhadas fora do lar. E necessariamente que essa atividade resulte em algum retorno financeiro. Então, se é fora do lar ou se resulta retorno financeiro, isso eu chamo de trabalho. As demais atividades da mulher não considera isso como trabalho, né? O fato é que todas nós trabalhamos e nós somos criadas para trabalhar, porque o nosso Deus é um trabalhador e nós também fomos criadas para trabalhar. O que às vezes nós precisamos conversar mais nesse ambiente entre mulheres e homens e momentos de conversa seria não é se nós trabalhamos, mas como nós trabalhamos. Isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, não é de admirar o quanto aquela mulher trabalha. E eu te faço um desafio. Se você começar a descrever tudo que você faz no seu dia, mulher, se você não for aí uma preguiçosa, eu espero que você não seja. Se você for, você será desafiada a vencer a sua preguiça. Mas se você for uma mulher que tem responsabilidade com a sua rotina e você começar a descrever num diário essa rotina, você vai ver que você trabalha tanto quanto aquela mulher de Provérbios 31. A diferença ali não está na quantidade de tarefas que aquela mulher executa. O fato é que aquelas tarefas estão descritas. Comece a descrever suas atividades aí, você vai ver também que você faz muita coisa. Mas não é o quanto ela faz, mas como ela faz. E aqui é uma reflexão importante, né? Nós mulheres podemos tomar decisões sérias. E nós temos que tomar decisões sérias quanto à forma que vamos trabalhar. Praticamente essas decisões, elas vão nos confrontar em várias fases da nossa vida. E não é de se assustar que nós vamos fazer aqui no Crisales uma modalidade de extensão, depois que passar aqui pelo curso das alunas, lá na aula introdutória eu falo sobre isso, que nós teremos um curso de extensão para as mulheres solteiras. Por quê? Nesse ambiente também da parte que nós estamos solteiras, decisões sobre trabalho também nos confrontam, né? Então nós precisamos tomar decisões sobre trabalho quando nós estamos solteiras, quando nós estamos casadas, em algum momento aí do casamento. O casamento pode passar por decisões onde a nossa vida profissional vai ser impactada, né? Nós teremos que tomar essas decisões se ficarmos viúvas, quando nós temos filhos, no momento em que os filhos chegam, ou quando nós estamos sem filhos,
ou quando nós temos um filho, ou na chegada de um segundo filho, ou na chegada de um terceiro filho, ou quarto filho. Em cada momento nós estamos sendo confrontadas a tomarmos decisões e nós precisaremos refletir, né? Como que nós vamos adaptar, como que nós vamos nos reinventar e principalmente aonde achar equilíbrio bíblico, aonde achar coerência com a palavra de Deus diante de tudo isso. Porque nós, como mulheres de Deus, precisamos nos lembrar que as nossas decisões são decisões tomadas de acordo com aquilo que a gente conhece de Deus. A teologia, ela impacta as nossas decisões. E uma decisão sobre a carreira profissional, sobre a renda familiar, ela passará também sobre o critério bíblico. E essas dúvidas relacionadas de como equilibrar todo o trabalho que nos abarca, como nós desempenharemos o nosso trabalho no lar ou fora do lar, como complemento de renda, como satisfação pessoal, como o exercício do dom, na igreja, né, no exercício dos ministérios, tudo isso, como nós desenvolveremos a nossa profissão fora do lar, dentro do lar, o serviço cristão, tudo isso já está aí borbulhando na nossa cabeça o tempo inteiro. E muitas vezes, perdidas, porém com o desejo de acertar, nós buscamos uma solução que não é muito válida. Nós buscamos a solução olhando para o lado. Não é de se admirar que nós vamos buscar inspirações em mulheres que nós olhamos e consideramos essas mulheres felizes. Nós olhamos para elas e pensamos, nossa, ela é tão bem-sucedida, ela é tão próspera. E aqui o próspero, você pode ter esse próspero como qualquer conceito que você tem aí, tá bom? Mas você olha para o lado e fala, gente, essa mulher é muito bem-sucedida, ela é muito próspera. E a gente fica querendo saber qual o segredo dessa mulher. O que ela faz para dar conta de casa, marido, trabalho fora do lar, exerce ministério na igreja. Eu preciso saber qual que é o segredo dela, né? Como que elas fazem isso? Como que elas conseguem? Em outras palavras, lá no fundo, a nossa pergunta parece ser: como que eu faço para encaixar a vida dela na minha? Então, olha, a gente sempre vai fazer isso de forma até involuntária por causa do pecado em nós. Nós vamos olhar para o lado. E é claro que vai dar errado, porque a gente não consegue pegar a rotina de outra pessoa e encaixar na nossa rotina, encaixar na nossa agenda. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar sobre questões financeiras, questões profissionais, é que nós olhemos para o alto. Então, faça esse exercício. Sempre que você for tentada a olhar para o lado, sempre que você for tentada a fazer comparações, lembra, eu não preciso disso. Eu posso olhar para o alto. Quando nós olhamos para o alto, nós vamos nos lembrar que, ao invés de olhar para as coisas criadas, e nessas coisas criadas inclui outra mulher, em ter essa outra mulher como um espelho, correndo o risco de perder a nossa identidade, de corromper o nosso propósito, nós poderemos ver que a vida financeira e profissional, ela precisa ser vista biblicamente como uma coisa boa. Algo lindo que Deus criou. Lembrando, claro, que a queda corrompeu isso daí, né? Nós podemos nos lembrar aqui de uma conversa que Jesus vai ter com Pedro. Essa conversa está lá em João, capítulo 21. Se você abrir a sua Bíblia aí, e no material também já está aí o seu versículo, eu gosto de estar com a Bíblia aberta, porque quando eu estou estudando, mesmo que o versículo está registrado no material, eu posso marcar a minha Bíblia, né, para eu lançar a mão dessa consulta em um outro momento. Então, no capítulo 21 de João, do versículo 15 até o 22, tem uma conversa muito interessante. Jesus ali está conversando com Pedro e tem um desconforto ali, porque Pedro está entendendo que ele vai ter uma vida difícil e uma morte difícil. Jesus está deixando isso bem claro ali para Pedro e ele está entendendo isso e ele está ficando desconfortável em saber desses sofrimentos. E a pergunta dele ele olha para o lado e vê João. E ele fala, Senhor, e quanto a este? Percebe que nós sempre vamos fazer isso? Nós vamos fazer... A gente quer saber o seguinte, não, mas ele não vai sofrer o que eu vou sofrer, não? Só eu que tenho que sofrer isso aqui? E aí Jesus vai responder para ele, se eu quero que ele permaneça desse jeito, o que te importa? O que você tem a ver com isso, Pedro? E Jesus vai reforçar, quanto a você, só me segue.
Não fica preocupado com o que eu estou fazendo na vida do outro. Preocupa com você. Me segue. Segue o caminho que eu tenho para você. E como Pedro, nós também insistimos em ficar olhando para o lado, né? Em vez de olhar para o alto. E aí a gente pensa, tudo bem, Senhor, eu entendo que eu vou ter que trabalhar, né, fora, em casa, mas e essa outra mulher aqui do meu lado? Por que com ela as coisas parecem sempre ser muito suave? Eu vivo esse turbilhão aqui, para ela parece que não tem nada difícil. Por que o marido dela apoia ela ficar em casa, ele dá conta do orçamento sozinho e eu não? Por que eu tenho que fazer diferente? Por que aquela outra mulher, o trabalho dela parece ser muito mais reconhecido do que o meu? A profissão dela é uma profissão de status e eu tô aqui com uma profissão medíocre aos meus olhos. Por que o Senhor deu isso para ela e não deu isso para mim? Por que o chefe daquela outra irmã que eu conheço é sempre gente boa e o meu chefe é uma pessoa que sempre atrapalha a minha vida? Nós não nos importamos muito com o que Deus nos deu e sempre ficamos questionando por que Deus deu uma vida financeira, uma vida profissional, uma vida intelectual diferente para outra pessoa. Quando Jesus está dizendo para Pedro, o que te importa, né? O que cabe a você é somente me seguir, nós estamos nos lembrando do 10º mandamento que não deve ser quebrado, né? Não cobiçarás. E em uma aula como essa, com os recursos adicionais que nós temos aí nas aulas bônus, é um excelente auxílio para nos conduzir para as Sagradas Escrituras, aonde verdadeiramente nós encontraremos as respostas. A soberania divina é plenamente confiável. Ah, minha irmã, esse é um tema que eu queria te encorajar a continuar sempre estudando. Daqui a pouco o curso acaba, mas não pare de estudar sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a soberania. A responsabilidade humana, essa parte que nos cabe, né, de sempre buscar conhecimento, de pedir ajuda a Deus para que esse conhecimento venha até nós. Olha aí uma tecnologia nos assistindo agora. Você tem uma aula gravada, acessível para você. Isso é resposta de oração. Talvez você falou, Senhor, eu quero te conhecer mais. Olha um conteúdo chegando até você, livros que são traduzidos para a nossa língua, acesso que você tem a outra língua, acesso que você tem a outros conteúdos. Tudo isso mostra Deus nos chamando a uma responsabilidade. Essa responsabilidade humana que interage com a soberania divina, ela é valorosa. E cabe a nós sim, minhas irmãs, priorizarmos o conhecimento sobre Deus. Porque olhando para o alto e conhecendo mais de Deus, nós pararemos de ficar comparando as questões financeiras, intelectuais, profissionais nesse campo terreno. E o lindo de tudo isso é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a oportunidade de enxergar o trabalho como ele verdadeiramente é. O trabalho é uma vocação divina. E nós iniciamos a aula dizendo como que nós erramos culturalmente de chamar de trabalho somente aquilo que é feito fora do lar, somente aquilo que rende dinheiro. Não! Tudo que nós executamos é trabalho. É muito bonito ver no estudo que eu fiz sobre o Pai Nosso, na referência de Lutero, ele vai dizer que a vida de oração é uma vida de trabalho. Então você pode contar aí nas suas horas de trabalho o momento que você tira para orar. Tudo que nós fazemos é trabalho. O cuidado com os filhos é um trabalho laboroso. O cuidado com a casa, as responsabilidades que Deus nos deu. Quando Deus fala que vai criar a mulher ali em Gênesis 2, ele usa a palavra auxiliadora. A palavra auxiliadora no hebraico é Ezer. Nós já falamos sobre isso aqui nas nossas aulas. Ezer significa auxílio. E é a mesma palavra que Deus dá a ele mesmo como auxiliador. Então nós mulheres, no campo familiar, no campo social, nós somos chamadas para sermos auxiliadoras. E esse auxílio, ele é evidenciado pelo trabalho. Esse trabalho que ele é um tipo de serviço para o outro.
Minha irmã, pensa nisso. Isso aqui eu fiquei fascinada, gente, estudando esse material. E tem um livro que eu indiquei para vocês, que é Toda Mulher Trabalha, da editora Fiel. E ele também reforça essa reflexão. Eu super incentivo você a ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte, que o trabalho, ele é algo tão lindo que ele é para o outro. Ele não é para nós. Olha que coisa lindíssima. O trabalho, ele é desfrutado por outra pessoa. Deus trabalhou na criação. Mas quem que desfruta da criação, gente? Quem que está desfrutando do oxigênio agora aí que está sendo respirado? Quem que desfruta do alimento que Deus faz nascer da terra? Quem que desfruta do sol, da chuva, de tudo que você vê, da beleza das flores, da beleza dos animais, da beleza da vegetação, da água que você bebe? O Deus que trabalha, ele trabalha para que outros desfrutem do seu trabalho. Mas olha o que o pecado fez comigo e com você. Quando as pessoas desfrutam do nosso trabalho, a gente reclama. A gente acha um absurdo. A gente fala, nossa, mas que coisa. Só eu que tenho que lavar vasilha nessa casa? Só eu que tenho que colocar o lixo para fora nessa casa? A gente acha um absurdo trabalhar, porque nós perdemos o conceito da identidade, e a identidade de filha de Deus é a identidade de quem carrega a imagem e semelhança de Deus. E se o nosso Deus trabalha para servir, nós também trabalhamos para servir. E isso não tira a nossa dignidade. Pelo contrário, isso reforça para o objetivo que nós fomos criadas. Olha o que Jesus está dizendo em João 5,17. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se Jesus é filho e ele não se exime da responsabilidade do trabalho, nós também, como filhas, devemos nos orgulhar, um orgulho saudável, né? De trabalhar, de falar, Deus, eu quero refletir a sua imagem servindo, e eu faço isso através do trabalho. A teologia puritana, ela traz uma reflexão gloriosa sobre o trabalho. Ela vai dizer o seguinte, se nós pararmos para pensar, tudo que nós desfrutamos, as nossas posses, os nossos deleites, tudo que nós temos como privilégio, é trabalho de alguém. Gente, até eu começar a estudar esse ponto do trabalho na teologia puritana, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pensa aí, essa blusa que eu estou vestida, ela é resultado do trabalho de alguém. Esse telefone que me assessoria aqui, né, que me ajuda, que me auxilia, é trabalho de alguém. Essa cadeira que eu estou sentada, quantas pessoas trabalharam para que essa cadeira chegasse até aqui a mim e eu pudesse me assentar a ela confortavelmente e compartilhar esse conteúdo com vocês. Para agora essa aula, se for possível, né? Para até a aula mesmo, pausa. Dá uma olhadinha para tudo que você está vestida, para tudo que você comeu hoje. Dá uma olhada para sua casa, para esse ambiente onde você está aí agora. Pensa nas posses que você tem. O que você tem? Você tem roupa, você tem carro, você tem móveis, não sei o que você tem, quais são as suas posses. Imóveis, tudo que nós desfrutamos, a rua que nós andamos, gente, essa rua foi feita pelo trabalho de alguém. E nós estamos o tempo inteiro desfrutando do trabalho de... Ah, Flávia, mas eu trabalhei para pagar. Eu queria saber se você tem o dinheiro, mas se tiver alguém lá que não produziu o dom dele, você só tem dinheiro. Você não consegue desfrutar de nada. Porque o dinheiro em si, ele é só dinheiro. Agora, o fato de alguém ter contribuído com o seu dom que Deus deu pela graça comum ou pela graça especial para os cristãos, né? Mas Deus é tão bondoso e ele fala isso, ele fala, olha, eu faço o sol nascer sobre justos e injustos. Ou seja, a graça comum capacita os seres humanos com seus dons, e aí você tem médico, você tem gente da segurança pública, você tem professores, você tem gente da área intelectual, você tem gente da área das artes, você tem gente da área da música, você tem gente da área cultural, você tem gente que aplica o seu dom em todas as áreas, e em todas as áreas nós temos ali um trabalho sendo feito e pessoas desfrutando desse trabalho. O problema é que a gente olha para a nossa casa e a gente não vê valor nisso, mas também é um ofício lindo cuidar dos filhos e cuidar da casa. Você pode pensar assim, nossa, mas é muito chato fazer a mesma coisa todo dia. Você já pensou se Deus pensasse a mesma coisa?
Você já pensou se Deus, de repente, ele fosse humanizado, né, como nós somos, e ele pensasse o seguinte: quer saber? Cansei de fazer o sol nascer todo dia. Deixa que esse universo se escambe para lá. Você já pensou? Você já pensou se Deus falar o seguinte: cansei de deixar a chuva cair sobre a terra, que todo mundo agora viva sem água. Cansei de organizar o universo todo dia, todo momento, toda hora. Cansei de fazer o sangue circular nas veias e artérias do corpo do ser humano. Cansei, eu faço isso toda hora, eu estou cansado. Você já pensou? Nós precisamos dar mais valor ao trabalho e pensar que esse trabalho exigirá de nós diligência, porque a diligência honra a Deus, e também que nós teremos uma recompensa. Há uma recompensa do Deus que trabalha. O Deus que trabalha é Ele quem recompensa os trabalhadores. A contribuição de cada um será recompensada pelo próprio Deus. E nós temos vários versículos no seu material, tem versículos que diz que Deus retribuirá o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim será retribuído por Ele. Então, se você fizer o seu trabalho reconhecendo aí, né, que é o dom de Deus na sua vida, você terá a oportunidade de ver Deus naquele grande dia, dizendo para você, minha irmã: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque nós também demonstramos fidelidade com o trabalho e com os recursos financeiros que esse trabalho pode produzir, seja direto ou indiretamente. Porque quando nós organizamos bem o nosso orçamento doméstico, e a nossa aula bônus aí vai falar sobre isso, e nós queremos desenvolver várias aulas bônus, né, falando sobre orçamento, isso também é uma forma de você multiplicar os recursos na sua casa, né? Então tudo isso é promovido pelo próprio Deus. Caminhando então para uma conclusão. Nós somos criadas por amor para expressar auxílio, expressar o Ézer em tudo que nós fazemos, espelhando o Deus que trabalha no nosso trabalho. Nós somos criadas para glorificar a Deus, para amar e obedecer a Deus, para servir trabalhando, e por isso nós precisamos conhecer as leis de Deus. E aqui fica então o nosso para casa. Primeiro, né, gente, antes de falar aqui do para casa, eu quero reforçar, viu? É claro que as nossas aulas aqui, elas têm o objetivo de serem bem compactas, bem resumidas, para que você não fique enfadada aí com conteúdo muito longo. Mas eu quero pedir para você, hein, o objetivo do conteúdo escrito é reforçar para você um conhecimento mais profundo, tá bom? Então você tem na apostila, não negligencie o conteúdo escrito, tá bom, gente? E a nossa instrução é: leia o conteúdo, assista essa aula e vá para o compartilhamento no seu grupo aí presencial. Tudo isso aí faz parte da didática para que nós avancemos, prossigamos conhecendo o Senhor, como nós somos ensinadas lá em Oséias 3, tá bom? Então, para casa, vamos para o para casa. Para casa 1, pergunte a 3 pessoas próximas que você confia se elas percebem que você tem a sua identidade firmada no que você faz. Você vai fazer uma perguntinha para as pessoas que você confia. Você acha que eu me identifico com o que eu faço? Essas pessoas que te conhecem, ela vai poder dizer para você: nossa, mas se tirar o seu trabalho, você morre, né? Se a sua profissão acabar, você entra em depressão. Então você vai identificar aí um ídolo e você precisa corrigir isso aí, porque nós não somos o que nós fazemos. E o conteúdo aí escrito trabalhou bastante isso, né? Nós não somos o que nós fazemos. E eu achei bem interessante aí no conteúdo dos estudos que nós temos, que disse que o único título que entrará conosco no céu é o título da nossa identidade verdadeira, o título de sermos filhas. Os nossos diplomas, os nossos títulos, as nossas graduações não entrará no céu. Isso é importante a gente lembrar. Então, a nossa identidade está firmada naquilo que chegará até na eternidade com a gente, que é o nosso nome de filha, que é a nossa identidade. Também o segundo para casa, identifique áreas de disputa e inveja nas questões de trabalho e se arrependa constantemente. Então, sempre que você for tentada a olhar para o lado, a invejar a outra, a ficar, né, questionando, disputando, lembra que todo trabalho é um ofício santo.
Não existe trabalho mais abençoado que o outro, não existe trabalho sagrado, trabalho secular, não. Perante Deus, todo trabalho é trabalho, todo trabalho é oportunidade de servir em amor o próximo. Lembrando que toda a bondade de Deus nos alcança quando nós espelhamos o que Ele faz. Ele é um Deus trabalhador, nós também somos. E com o seu ensino, nós aprendemos a gerenciar os recursos que nós temos com o nosso trabalho. Eu espero, que essa aula tenha sido um consolo para você, ainda que confrontador, mas também um consolo, como ela é para mim. É um privilégio repassar esse conteúdo e ser lembrada de que eu não sou o que eu faço, de que todo trabalho é uma bênção e que nós podemos refletir a imagem de Deus, um Deus que trabalha. Beijinho, te encontro lá na 7ª aula, onde continuaremos a ser edificadas pelos ensinos bíblicos do nosso universo de feminilidade. Tchauzinho, meninas!